Boa noite a todos. Vamos agradecer ao Pai por mais esta oportunidade. O tema de hoje é a transformação moral. A moral é uma regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Estabelece no cumprimento da lei de Deus. O homem, ele procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O homem deve progredir intelectualmente e também progredir moralmente. Mas o progresso intelectual e o progresso moral, eles não andam juntos. É no progresso moral que acontece a transformação do ser, a transformação moral, transformação de nossas paixões, de nossos sentimentos. Mas nós estamos num momento muito difícil. Nós não sabemos o que fazer com os nossos sentimentos. Nós também não sabemos o que fazer com as nossas paixões. Não temos ideia de como lidar com tudo isso. E apesar do progresso intelectual que nós já conquistamos, ainda não sabemos o que fazer, nem por onde começar a nossa transformação. Allan Kardec, lá no livro A Gênese, no capítulo 18, no item 8, diz o seguinte: deu certo. O progresso intelectual, realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerar. Aqui nós entendemos que, apesar de todo o nosso desenvolvimento intelectual, que apesar de todos os esforços feitos até agora, ainda é insuficiente para a regeneração da humanidade. Apesar de desenvolvidos intelectualmente, ainda nós temos uma grande dificuldade de pensar, de refletir e de analisar. Temos uma grande dificuldade de compreender o desenvolvimento do progresso moral. Sabe por quê? Porque a nossa visão de moralização é a das massas. Ainda está ligado à visão da repreensão, do reprimir. Estamos numa sociedade cheia de regras, e essas regras, elas são freios. Porque se não fossem esses freios, o homem cometeria barbáries. Mas essas regras, essas leis, elas não transformam o homem moralmente. Porque elas são impositivas. Elas apenas reprimem as nossas más tendências. E então, eu não saio por aí cometendo as barbáries, achando que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Se nós continuarmos na Gênese,
no mesmo capítulo 18, mas agora no item 7, Kardec diz o seguinte: hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Aqui ele diz que vai surgir algo de dentro para fora. Algo está mudando dentro de nós. Alguma coisa está mudando nas entranhas do ser. E vivemos um momento de insatisfação profunda. Insatisfeitos com uma sociedade hipócrita, que vive de aparências e que é extremamente materialista. E como nós estamos insatisfeitos com essa condição, começamos a querer fazer algo diferente. Queremos mudar essa situação. E nós não temos mais tempo para dar jeitinho. O jeitinho, ele não pode mais fazer parte da nossa vida. É momento de revisar profundamente as nossas relações. As relações entre o mundo espiritual e também o mundo material. E se a doutrina espírita tem por objetivo o progresso moral, essa revisão deve ser também com a doutrina espírita. Ela vai nos auxiliar na nossa transformação. Quando nós falamos em progresso moral ou educação moral, temos construído a visão moral dos livros. Nós sabemos o que está nos conceitos dados pelo livro. E essa visão, ela é impositiva, é uma visão que apenas repreende. Nós estamos acostumados com ordens dadas de fora para dentro. Então, diante dos sentimentos, das paixões nossas, do nosso próximo, nós apenas sabemos dizer: você não pode ser egoísta. Espírita, então, não pode sentir orgulho. Você não pode ser invejoso. Você não pode ser ciumento. Você não pode ser arrogante. Isso são ordens, imposição, e vem de fora para dentro. Não acontece a nossa transformação. Isso é ineficaz para regenerar a humanidade, nas palavras de Kardec. Compreendemos que não é só o desenvolvimento da inteligência de que os homens necessitam, mas também da elevação do sentimento. Allan Kardec, no ano de 1857, ele já falava de um mundo emocional e já nos dava orientações a respeito de como viver e como lidar com os nossos sentimentos e com as nossas paixões. Mas, como a nossa postura ela é extremamente severa e nós exigimos ser santos, isso não ajuda a lidar com os nossos sentimentos. Porque quando eu me percebo ciumento, invejoso,
raivoso, agressivo, medroso, triste, depressivo, o que eu faço? Eu sinto vergonha. Porque eu aprendi que é feio. Eu vou ser julgado. Só que nós esquecemos que esses são sentimentos que fazem parte da nossa natureza. São partes da natureza humana. São partes da nossa condição de espíritos imperfeitos. Se estamos ainda no mundo de expiação e provas, nós acabamos de sair do mundo primitivo, como não ter esses sentimentos? Se eles fazem parte da nossa natureza. Se eles são parte da natureza humana. Só que para nós aprendemos desde sempre que isso é feio. O que eu faço? Eu não sei vocês, mas eu trato de esconder esses sentimentos. E aproveitando então que eu estou na casa espírita, eu tomo uma água fluidificada e engulo todos eles. Só que eles ficam engasgados. E então começa a gerar as doenças. E quando eu percebo, elas tomam conta do meu corpo todo. Isso acontece não por castigo de Deus. Não porque esses sentimentos são feios. Ou eu não deveria sentir, ou porque eles não são naturais, eles não fazem parte da lei de Deus. Isso acontece porque eu não entendo o processo de regeneração do ser. Eu não consigo entender o processo da transformação do espírito imortal que sou. E eu ainda vivo a ilusão de que regenerar é virar santo. E santo não sente inveja. Santo também não sente raiva. Santo não é agressivo, intolerante ou medroso. E pior, eu coloco uma máscara de santo. Do homem bonzinho, feliz, fala mansa, sem defeitos. Perfeito. Até porque, na nossa imaginação, Jesus era assim. Então é assim que nós vamos nos comportar. Lá no livro dos Espíritos, na questão 907, questiona: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Será o que os Espíritos respondem? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas.
o abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, gente, o ciúme, a inveja, a raiva, o medo, a tristeza, todas as nossas paixões, todos os nossos sentimentos são princípios que foram dados ao homem para o bem e podem levá-lo a realizar grandes coisas. E todas as paixões devem fazer sentido nessa frase. Porque se não fazer sentido nessa frase, esta resposta ela está errada. Partimos do princípio que está errada. Se a gente seguir na questão 908, tem um comentário de Kardec que diz assim: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Ele diz que se nós aprendermos a usar as paixões como ferramenta para o bem, nós auxiliamos no processo de transformação e de cumprimento das leis da natureza, das leis divinas. O caminho a seguir não é o da repressão. O caminho é saber usar os nossos sentimentos para a realização das leis divinas. Então nós perguntamos: qual é o nosso trabalho? É entender como as minhas paixões podem contribuir para o meu desenvolvimento moral, intelectual e espiritual. Mas nós temos que sair da lógica de ter ou não ter sentimentos, mas entender qual o papel desse sentimento na minha vida. Então, como se dá este processo de transformação moral? Será que nós já temos a resposta para essa pergunta? Será que alguém de nós já sabe? Creio que sim. Porque a resposta está na questão 919 de O Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual meio será? A resposta é bem simples. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aqui está o método de transformação moral da doutrina espírita. Então, quando eu me percebo ciumento, invejoso, raivoso, agressivo, intolerante, medroso, triste, depressivo, o que eu faço
para transformar isso? É simples. Conhece-te a ti mesmo. É simples, mas não é fácil. Então eu trago aqui um exemplo, e o meu exemplo é o da inveja. Eu olho para os meus amigos e sinto inveja das suas conquistas. Conquistas essas que são materiais, intelectuais e pessoais. Como eu vou lidar com essa inveja? O que eu faço para ser menos invejoso do que eu sou? Eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu vou fazer é menosprezar todas essas conquistas. E a outra é a repressão. Então eu não falo, eu não expresso, eu não declaro. Espero um tempo e acredito que está tudo resolvido. Sabem por quê? Porque eu coloco a máscara. Eu apenas coloquei uma máscara. Assim não aparece. E na minha ilusão, eu não tenho mais problema com a inveja. Eu acostumo com a ideia. Eu finjo não me incomodar. E eu acredito que eu mudei. Eu acredito que eu me transformei. Só que isso, colocar a máscara, fingir que mudei, ou não falar, isso não me transforma moralmente. Para eu me transformar, eu tenho que me questionar. Eu tenho que fazer perguntas. Eu tenho que olhar para dentro e começar a me questionar, analisar. O que tem por trás da minha inveja? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu tenho esse sentimento? O que eu tenho que aprender? Quais as dificuldades que eu tenho que lidar? Como ela se organizou na minha vida? Quando eu começo a me questionar, analisar e responder essas perguntas, eu inicio o meu processo de transformação. A transformação, ela não vem com a proibição de ser invejoso. Alguém me proibir de ser invejoso, isso não vai mudar. A transformação, ela vem com o início da tomada de consciência. Esse sentimento é a manifestação do meu desencontro pessoal. Alguma coisa não está legal. E à medida que eu me conheço, ou à medida que eu me encontro, a inveja, ela não faz mais sentido na minha vida. Assim também é com todos os sentimentos. Eu tenho que começar a me questionar. Eu só não posso esconder ou fingir que eu não tenho. Sentimentos que são gerados por desconhecimento do que está lá dentro. E nós não temos um outro caminho para transformar esse sentimento, a não ser enxergar.
o que tem dentro de mim. Porque não há transformação de fora para dentro. Não existe. Ninguém vai dizer para mim e dizer, transforme. Agora você vai se transformar moralmente. Essa transformação, ela depende da minha vontade e é feita de dentro para fora. Pelo autoconhecimento, pelo autodescobrimento. E à medida que eu vou me descobrindo, que eu me conheço, que eu assumo e suporto o que está lá dentro, a transformação é apenas uma consequência. À medida que eu tomo consciência de quem eu sou, eu preciso agora aprender a suportar quem eu sou. Eu já não coloco acima dos outros a minha vida. Porque eu reconheço os defeitos dos outros e os sentimentos em mim. Eu já não julgo mais, porque eu já não sinto mais que eu tenho esse direito. E à medida que eu começo a fazer o caminho para dentro, eu começo a encontrar uma criatura que ela não foi idealizada. Eu vou me descobrir muito aquém dos meus discursos. E eu preciso me suportar pequena, limitada, e inferior àquilo que eu pensava. Eu preciso começar a reconhecer o meu desequilíbrio. Eu preciso começar a me responsabilizar pela minha vida. Eu preciso me comprometer com a transformação que é somente minha. Ninguém vai fazer isso por mim. Eu tenho que ser capaz de entrar no meu mundo de sombras para eu ser capaz de ver a luz. E quando eu reconheço os defeitos dos outros em mim, algo de maravilhoso acontece. Eu me torno amável, eu compreendo, eu tolero e eu respeito as pessoas. Eu me transformo não porque eu neguei os meus sentimentos. Não porque eu quis ser uma pessoa boazinha. Mas porque eu me conheço. E quanto mais eu for capaz de me conhecer, mais eu me transformo. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Isso não quer dizer que nós já conquistamos a transformação moral. E sim que cada dia eu emprego esforços para me melhorar. E para isso, é preciso coragem. Para olhar para dentro, para ver o que somos, é preciso muita coragem. Então, que sejamos corajosos para nos transformar. E também sejamos comprometidos com um mundo melhor. Que assim seja. Muito obrigada e boa noite a todos.